favor, do pessoal que está sentado. Está sentado. Tá? Por favor. O Marlon colocou uma equação aqui no quadro. Com certeza não é difícil. O pessoal que está enxergando é difícil? Não, né? Resolva, por favor, essa equação. Quem consegue resolver? Pode falar, não tem problema, pode estar. Pode falar. Que é? Não nem tentando. Tem que tentar. Não, se você está estudando, porque você não sobe. Resolve. Resolva. Olha. Vocês não estão nem tentando. É para resolver e para resolver o quadro. A equação está no quadro. A equação está no quadro. Não, eu quero resultado. Vamos lá, aí. Vamos lá, né? Vamos. Participa. Participa não. Vamos lá. A gente está entrando de aula aqui. Vocês vão ver. O pessoal que está em pé pode ajudar o colega agora. Não pode tirar não. Aqui, ó. Mas antes de falar, qual é o resultado da equação? Quem está em pé? 3, perfeitamente. É 3 o resultado da equação. 2x mais x. Agora a gente quer que vocês novamente tentem resolver. Você já está no resultado. 2x mais 2 mais 1. Boa, 5 menos 2. Agora o pessoal que está em pé, 5 menos 2. ajude o pessoal a resolver a equação. Pode falar, então não vai. Qual é? 3, todo mundo guarda, todo mundo guarda primeiro. Murilo está estudando aí? Não. Vamos ajudar os colegas ajudaram vocês a resolver a equação? Quando ele ajuda os colegas, ficou mais fácil. Ficou mais fácil de resolver? Fica. Pode terminar. Pode tirar aí aqui, ó. Ficou bem mais fácil, ó. Pode virar agora. Gente, qual que é a ideia? Na verdade, eu me empolguei para explicar para vocês, porque... Imagina, ó. Aqui a gente está numa sala de aula de nível superior. Agora, imagina um professor desenvolvendo atividade dessa de uma terceira série, uma quarta série. Como fala quarta série, eu não tenho referência. Eu tenho agora 2, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas como tem referência de primeira, quarta série, numa oitava, numa sétima série, difícil seria trabalhar uma atividade dessa. É um pouco difícil. Imagina, a gente que é tudo que já clinical, já de desenvolver isso aí. Gente, assim, ó, 2 ideias que tem essa dinâmica. Uma, vocês perceberam, eu troquei a dupla. E, geralmente, sempre fazemos dupla, sempre fazemos dupla. Aí tem um grupinho que vai ver, que tem a força, vai ver ele está do lado ali. Vamos ver se no mais acontecer aqui, está fazendo ajuda. Outra coisa, que é aí que entra a criatividade. Aqui foi representado a falta da visão, né? Mas, na verdade, nós não estamos falando só de falta de visão. Todo mundo tem seus limites, todo mundo tem suas dificuldades. Aqui nós vamos fazer a falta de visão. Sendo a ajuda do colega, ficou mais fácil, não ficou? Tá? Aí que entra a criatividade do professor e sair daquela aula rotineira, de sentar atrás do outro, de passar no quadro. Vocês podem ver, não tem projeção aqui hoje? Porque, por isso que eu falei que eu gostei de fazer com Mário. Nós dois somos contra projeções. Tem professor que fala, tem não sei quantos anos lecionando,
e a minha aula modernizou. Ele copia e cola o projeto no quadro. Quando ele é moderno. Antigamente a gente tinha que escrever no quadro, agora ele projeta. Que modernidade, né? Tentei ser o mais pertinho possível, tive muitas outras ideias. Acho que foi a melhor aqui na minha visão e não estava muito errado. O Mário vai fazer agora um pequeno desenvolvimento. A gente vê que trabalhar esse texto aqui, Albertina, que é a criatividade como funcional da sala de aula. O que acontece em sala de aula? Por que essa criatividade? É desenvolver essas atividades em sala de aula, não vendo a sala de aula como uma aula comum, a aula que a gente está acostumado, que é um sentado atrás do outro, professor passando no quadro, ou até mesmo projetando e somente ficar no quadro. Tá? A gente busca a criatividade em sala de aula, extrapolando os limites de sala de aula. Tá? Vendo isso aqui como um ambiente social. Desenvolvendo, trabalhando dentro de um ambiente social. O que acontece? O professor sai do foco principal da sala de aula, ele passa a ter uma ferramenta dentro da sala de aula, para desenvolver junto com os alunos, fazer os alunos desenvolverem a criatividade no trabalho com o conteúdo que está sendo tratado. Isso aí que a gente vem trazindo essa... Olha assim, ó. Criança sala de aula não tem ninguém mais importante. Nem o professor, nem o aluno. Se a criatividade vem do aluno, então o professor traz para aproveitar aquele aluno criativo e faça toda a turma. Não é o professor que vai fazer, não. É a hora criativa porque eu sou criativo. Não é. A turma é o todo, não é o professor. Aqui no livro que tem uma pesquisando em sala de aula, pesquisou uma turma de terceira série, onde uma professora dava aula de matemática, desenvolvendo a revista. E ela desenvolvia a aula dela de uma dinâmica totalmente diferente. E essa Albertina até ficou impressionada como é que ela tinha que ensina o conteúdo com uma turma de terceira série. E a aula dela não estava preocupada em quantidade. Ela até chegava no quadro, no início da aula, colocava o que eles tinham que desenvolver durante o dia. Mas ela não tinha isso. Mas ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada com quantidade e com qualidade. Uma das aulas que a Albertina assistiu dela foi quando ela foi trabalhar medidas com a criança. Medidas, metro, centímetro, polegada. E o que ela fez? Ela pegava na aula dela e instigava as pessoas, os alunos dela, a desenvolver aquele conteúdo junto. Eles passavam a ter o foco do assunto. Como ela fazia isso? Ela chegava e fazia perguntas para eles. A primeira pergunta que ela fez foi na aula de medidas, ela perguntou: pessoal, o que vocês entendem sobre medida? Ou o que é mais importante para se medir? Como existiam caixas de objetos que trabalhavam na sala de aula, uma turma de terceira série, geralmente se usa eventos para se mostrar, levar caneta, trena, mestre. E dentro dessa caixinha de objetos tinha uma trena. E uma falou assim: não, mas importante para medir a trena, todo mundo brinca para fazer a trena para medir. E foi trabalhando nisso aí. E ela ia contando uma história sobre os medidas. E ela começou a desenvolver essa curiosidade dos crianças. Estimular eles: peraí, como é que vai funcionar essa história? Como é que é essa história? Então ela ficou analisando, o vestido ficou analisando isso aí e vê que a professora, ela saía do foco principal da sala de aula, de trabalhar em classe e tudo mais, e deixava as crianças, aguçava a curiosidade das crianças para quê? Para elas desenvolverem a aula junto com ela. Isso é de fundamental, então. Só que isso é muito difícil hoje em dia de se ver isso. Porque geralmente o professor entra dentro da sala de aula, ele é o desenvolvedor do conhecimento, ele passa, o aluno aprende, se não aprendeu, o aluno. Deixa eu ler uma frase. Eu vou ler. Não tem que é mais significativo que a criança compreenda os processos do que imitar e automatizar regras simplesmente. Isso que ela fazia. Por isso que ela não se preocupava com a quantidade, sim com a qualidade. E foi isso aí que a Albertina viu, e esse método, esse desenvolvimento era de fundamental importância para a criatividade como princípio funcional da sala de aula.
Mas também a gente tem que ver o lado do professor. Não é fácil. O professor chegar em sala de aula, pegar uma turma, terceira, quarta, sétima série, oitava série, seja o que for, e começar a trabalhar isso de uma hora para outra. Por quê? Porque ele foi educado para ser até então o detentor do conhecimento. É difícil para ele, como professor, assimilar que a aula vai ser regida pelos alunos e não por ele. Isso é muito difícil de pegar esse paradigma. Mas acontece, isso aí tem que ser trabalhado. Ela na conclusão que ela fez aqui, todo assim, ó, uma forma de conclusão sobre possíveis mudanças. Uma das principais mudanças que tem que começar é o diálogo. Sem diálogo em sala de aula, não tem como quebrar esse paradigma. Quando a gente fez essa atividade, o que aconteceu? Os que têm mais dificuldade acabaram encontrando facilidade naqueles que realmente têm facilidade. Por quê? Porque houve uma troca de conhecimento. Isso quem fez não foi o professor. Não fez nada. Eu não fiz nada, né? Simplesmente foram vocês. A gênese de vocês. Mas o que acontece que eu quis mostrar também com essa dinâmica? Não adianta a gente pegar, vir para a sala de aula, fazer um trabalho em grupo e ter aquela formação de parelinha, falando em português. Por quê? Porque acaba se sofrendo daquele aluno que é menos tímido. Ele não se sente excluído, e isso não pode acontecer. Tem que haver essa inclusão para dar se desenvolver como objetivo da pessoa, como uma professora evangelista da pessoa. Isso é muito difícil. Então, tem que ter diálogo. Tem diálogo em sala de aula, professor ouvindo aluno, aluno ouvindo professor, não tem que desenvolver essa criatividade em sala de aula. Então, pode falar, Júlio? Adorei, né? E a nossa fazenda de diálogo, mas eu acho possível fazer um trabalho com crianças, com a trabalho na escola, e tem uma das professoras que eu dividiram, professora, e tem uma que ela é mais criativa. Isso eu acho que também vem do professor. Porque tem um que se acomoda na situação de ser o detentor. Ele quer passar ali e deu, tá? E essa professora ela é muito criativa. Ela já fez peça teatral, tem muita personalidade. Ela coloca a conversa e a outra passa assim. Então, quer dizer, eu acho que o foco, a gente vê muito falar que o foco é tudo esse conhecimento, mas acho que a gente está tentando ser um bom educador, acho que o foco é fazer com que a sua aula seja produtiva e que eles aprendam coisas, tá? Te propor na medida, e que eles aprendam a medida. E isso faz o professor ter que ter essa visão. Ele tem que ser a chave que vai mudar isso. Aí é que está. O professor não basta ser o foco do professor, basta ser a ferramenta de sala de aula. Mas tem que querer fazer. E aqui ela critica no ensino superior. Mas como é que vai ser na sala de aula se os professores estão sendo preparados situacionalmente, não está com criatividade? No ensino superior, como é que não se preparava da aula? Tem uma filosofia, trabalho, aqui, pesquisa, e tá, tem que ter uma criatividade, nos ensinar que é criativo. A critica bastante no ensino superior de licenciatura. Está preparando os professores. Acho também colaborando com vocês, nisso que está falando, Carlos, do ensino superior, eu sou formadora de professores de ensino superior desde 2015. E eu acho que falta coragem da gente, enquanto professor de alunos de terceiro grau, que quer ser professor, ou enquanto também professor de magistério desde 99. Eu acho que falta coragem pra gente. A gente dizer assim, não vai ser feliz. Eu acho que falta. Eu mesmo peguei várias situações, antes que vocês fizeram essa atividade tão legal, assim, me lembrei de uma aluna que eu tive no estágio há muito tempo atrás, lá em Cruz Alta, que a aula dela que eu fui assistir. E eu fui assistir a outra aula e foi pior. Imagina na pobre, uma realidade pobre, humilde, estava cheia
maior dificuldade, eu voltei para o grupo de supervisoras de estágio, gente, ninguém não sabe, né? Mas aí, poxa, chegou até aqui, me faltou coragem, né, gente, sabe? Me falta coragem da gente ver que tu, cara, tu não sabe a coisa, porque eu acho que tudo pode ser aprendido, tudo a gente pode aprender, tem que ter vontade de aprender, mas eu penso, cada vez eu venho, minha tese de doutorado é em cima disso. E eu pensando assim, eu acho que a coisa para todos, mas nem todos são para todos. Sabe? Eu acho que a coisa é para todo mundo, mas nem todos são. Lidar com gente, trabalhar com gente, não é uma coisa fácil. Não é simples. Fala, Não, eu acho que. Mas eu não tenho certeza disso. Por enquanto, né? Não, eu acho também que nem todo mundo nasceu destinado àquilo ali. Mas eu também vejo em mim a mudança do começo do curso para agora, me moldando para tentar ser diferente, para tentar fazer a diferença, para tentar. E, tipo, eu acho que tu não nasce pronto para aquilo. Mas se tu tem uma tendência e tu tem boa vontade, tu vai. Então, agora eu vou falar interessante, né? Eu, quando cheguei, não é, eu não queria. Eu hoje não queria. Fiz magistério que era diferente, era uma outra cidade, eu ia poder para passear, eu ia poder fazer essas coisas. E aí ele pegou o pai da mãe, que eu ia poder estar longe, pelo menos naquelas horas. Então isso era interessante. Quando eu comecei o magistério, eu falei, isso. E hoje, gente, eu não sei se teria sido de mim se meu pai não tivesse me obrigado a terminar o curso, porque eu sou uma pessoa muito realizada e muito realizada. Então tem disso, né? Mas de você, se algo dentro de ti, não se joga em nada, estou dizendo isso. Não é que tenha nascido com isso, mas há uma habilidade, uma predisposição, uma vontade, um desejo, um gostar de estar com o outro. E aí, bom, se tu tem isso em ti, se isso é teu, claro que tu desenvolveu isso, tu aprendeu ao longo da tua vida. Aí o curso fez aflorar isso mais ainda em você, né? E potencializou essa vontade. Mas nem todos potencializam essa vontade. Não sei se você me fazendo entender, porque é tão complexo, sabe? Assim, ó, desculpa, mas ele colega, sabe? Vai fazer outras coisas na sua vida. No entanto, de ver outros que já galgaram, né? Já chegaram no patamar da carreira, digamos assim, que é um doutorado, não do que é. Então eu volto a estudar e vou fazer. Ou outros que já desandaram tanto nessa vida, né, cara? Tem tanta coisa que se engana, agora eu quero dar uma descansada, tem cá. Não, mas eu vou sair, vou fazer. Então, existe algo ali que motiva, que faz sair de casa, que faz ir embora cansado, embora isso, e que não são todos que têm, não são todos que desenvolvem isso. Não sei, gente, se me faz entender. Mas eu nem sei o que eu estou dizendo. Não tenho certeza do que estou dizendo, mas eu acredito um pouco por aí. Existe algo na gente que move a gente a se tornar aquilo que a gente é aquilo que vai me constituindo, que vai me fazendo, que vai me tornando, que vai... Bom, é a cultura, é a subjetividade, não sei, vamos brincar uma hora para dar um nome para isso. Mas tem alguma coisa dentro da gente que te coloca em movimento, que te faz... Não, mas é isso que eu quero. Ou tem para ser médico, né? Ou tem para ser, sei lá, outra coisa. A gente tem para ser professor. Não sei se qual professor também lembra. Quem já tinha que ir embora já foi. Quem está aqui É porque porque quer. Né? A turma que está aqui é porque quer, o meu objetivo. Leva a sua redação. Desculpa interromper. Assim, ó, eu não queria comentar isso aqui, eu pensei em comentar isso, mas deixa passar, Rafael.
mas já que surgiu o assunto, como todos sabem, nós sempre fui nesse time. Falar em curso para mim é difícil. E mas eu faço bem. Aí, assim, ó, já várias situações já aconteceu, eu entrar no ônibus que eu não conheci, meu Deus do céu, não conheci. E agora, se cumprimentar? Não, na outra já fiz, mas o que eu vou falar, meu Deus do céu? E aí, a gente falou, depois que entrou no curso, mudou. Eu não sei se foi felicidade de encontrar nos meus dois, que eu não gosto de sair estudando. Você vai lá. Não, falei, Eduardo, não, vou, tá que eu tô me encarando, né? Entendeu? Eu disse, ei, galera, tá bom, tudo bem? Pois é, pois é, Rafael. Quando eu fiz meu curso, de 40 se formaram um par. Lá da aula lá, vamos formar uns 2. Olha a brilhante ideia que eu tive. Ah, é? Quando nós vamos formar uns 2? Aí eu tô neles, né? Não. Tu não tá bem? Você falou que o serviço curioso. Não, eu pensei pra assim, ó. Tá aqui, então os dois vão se formar. Quem vocês acham que deve se formar? Ele e o Mike. Tem ótica, né? Aí, gente, assim, ó. É mais de 2 e ele não foi junto. Fiquei curioso. Não. Pensei. Eu comentei com os colegas de serviço. Eu acho. Tentei conversar. Olha, mais presente. Deveria ser sugerido que o processo de seleção seja gente, até para ajuda da escola eu tentei lá no serviço, que uma vez com outros problemas que eu tenho com ela, me ajudou. Ele já não conseguiu. Bota no portfólio. Filho, você lá em cima, botando no portfólio. Dá um close. Não, aí eu refleti bastante, pensei. Opa, mas é tiro mesmo, Rafael, mas vai. É de minha função assim, ó. Por isso eu tava nervoso para fazer essa apresentação. Esse Rafael esse não foi o queixinho. Você tem minhas ideias, mas guarda pra si. Não vou ver mais.